pela Associação de Pais da Escola, e Encarregados de Educação da Escola Portuguesa e pela Babel. Nesta segunda conferência vamos ter como orador o Dr. Guilherme de Oliveira Martins, conhecido de todos nós, que também nos irá falar sobre arte e educação. E passo agora a palavra ao Dr. Salles Marques, que será o moderador, que, como todos sabem, é membro do Conselho de Administração da Fundação da Escola Portuguesa, que irá apresentar o nosso conferencista. Sr. Professor, antes de mais, bom dia mais uma vez, e é com grande prazer que o revejo. Já há algum tempo que não nos cruzávamos, mas a última vez julgo que foi aqui em Macau. E agradeço desde já as palavras que endereçou à Escola Portuguesa e as menções que fez no artigo na entrevista que deu recentemente a um jornal de Macau. E vou então passar a fazer uma breve apresentação, porque por muito que eu diga, o currículo do Sr. Professor é tão rico que seria sempre uma breve apresentação. O professor Oliveira Martins nasceu em Lisboa em 1952 e é administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian desde novembro de 2015. Preside ao Conselho Fiscal da Caixa Geral de Depósitos e preside ao Grande Conselho e o Conselho das Artes do Centro Nacional de Cultura. É sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa, membro efetivo da Academia de Marinha, académico de mérito da Academia Portuguesa da História, professor catedrático convidado da Universidade de Lusíada de Lisboa e do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa. Exerceu as funções de presidente do Centro Nacional de Cultura e julgo que nessa qualidade esteve algumas vezes em Macau e também na China, do Tribunal de Contas, do Conselho de Prevenção da Corrupção, da Eurosai, Organização das Instituições Superiores de Controlo das Finanças Públicas da Europa, e do Comitê de Contato dos Presidentes das Instituições Superiores de Controlo da União Europeia. Auditor-Geral da Assembleia da União Europeia Ocidental, Ministro da Presidência de 2000 a 2002 e das Finanças de 2001 a 2002 e da Educação de 1999 a 2000. Secretário de Estado da Administração Educativa de 95 a 99, deputado da Assembleia da República de 80 a 85, depois de 91 a 95 e reeleito em 95, 99 e de 2002 a 2005. É vice-presidente da Comissão Nacional, foi vice-presidente da Comissão Nacional do Unesco de 1988 a 1994. Foi presidente da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, de 85 a 95, e presidente do Steering Committee do Conselho da Europa, que elaborou a Convenção de Faro sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea. Foi agraciado com a Grande Cruz da Ordem Militar de Cristo e Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique, é Comendador da Ordem de Isabel, a Católica, Grande Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sul do Brasil, Oficial da Ordem da Legião de Honra de França, Medalha de Gratidão do Centro Europeu de Solidariedade da Polónia, Cruz de Grande Oficial da Ordem de Mérito da República da Polónia, Medalha Municipal de Mérito do Grau Ouro, Câmara Municipal de Loulé, Colar do Mérito, Ministro Vítor Nunes Leal, Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, Brasil. E vou ficando por aqui, porque de facto a palavra devo dá-la ao seu professor. E é com todo o gosto que lhe passo então a palavra para começar a sua aula magna, que de certeza nos vai iluminar a todos. Por favor, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Dr. Salles Marques, muito obrigado, Dr. Filipe Figueiredo. Agradeço o amável convite para estar aqui convosco, partilhar uma reflexão e permito-me salientar, como fez o meu amigo Dr. Salles Marques, salientar a minha relação muito fraterna e antiga com Macau, e recordo de uma das últimas vezes que estive
aí, ao celebrarmos a figura maior da literatura portuguesa, que é Camilo Peçanha, tive a oportunidade, exatamente a propósito de Camões e a propósito, naturalmente, da célebre intervenção, e vou começar por aqui, a intervenção que Camilo Peçanha fez em 1924, no dia 10 de junho, em que, de uma forma lapidar, o discurso é um discurso bem conhecido, de uma forma lapidar, Camilo Peçanha disse que não deveria discutir-se mais se sim ou não Camões tinha estado em Macau, uma vez que a noção de património, a noção de artes, é uma noção viva, é uma noção que tem a ver, afinal, com as relações entre as pessoas. A noção de património não é uma noção retrospectiva, não é, pois, uma noção do passado, é uma noção permanente, é uma noção que tem a ver, afinal, com a realidade viva. A literatura também é assim, a literatura que importa é a literatura viva e a memória que nós temos relativamente a quem nos antecedeu corresponde, no fundo, ao cerne da questão educativa. Quando se fala de cultura ou de educação, nós falamos, naturalmente, numa realidade que tem a ver com a compreensão daquilo que Cícero designava como humanitas e que nós traduzimos como humanidade. Mas, como sabem, eu costumo salientar isto para se perceber exatamente onde estamos e de onde partimos. Os latinos e os clássicos greco-latinos não falavam da palavra cultura. A palavra cultura do espírito que nós hoje usamos e que de algum modo articula a educação e a ciência, a palavra cultura nasceu, como todos bem sabem, do campo. Nasceu do ato de semear e de colher. Por isso, os gregos falavam de paideia e os romanos falavam de humanitas. Reparam que quer a noção de paideia, a noção grega, quer a noção latina de humanitas, tem a ver com a capacidade que temos de receber o que nos é legado pelas gerações que nos antecederam, criar um valor acrescentado relativamente a isso que recebemos e transmitir nas melhores condições às gerações futuras. E aí a própria ideia de escola. Como bem sabem, e se começo por referir alguns significados respeitantes às palavras, a etimologia é sempre fundamental. Ao falarmos de escola, nós falamos de uma palavra grega, e essa palavra grega significa, vejam bem, lugar do ócio. Lugar do ócio. Não o ócio, como muitas vezes nós referimos nos tempos que correm, em que, de algum modo, o ócio é indiferença ou a não ação. Não, o ócio que vem aqui referido na palavra skole, este ócio é disponibilidade de espírito. Disponibilidade de espírito. Os humanistas, a partir do século XVI, começaram então a usar a palavra cultura, não já para referir a sementeira e a colheita, mas para referir a cultura do espírito.
e a cultura do espírito como disponibilidade para aprender mais e melhor. O que desenvolve um país? O que desenvolve uma sociedade? A aprendizagem. Só uma sociedade que aprende mais e melhor é que pode dizer-se desenvolvida. Vê, portanto, que nesta referência preliminar ao tema de que tratamos, nós encontramos as noções de paideia, a aprendizagem, a noção de humanitas, a humanidade, a dignidade humana. Depois, escola é como lugar do ócio, isto é, lugar da disponibilidade de espírito, e então chegamos ao conceito amplo hoje de cultura como realidade de semear e colher, ou seja, entender afinal que a primeira lição de economia, diz-nos esta coisa extraordinária. O que tem mais valor é o que não tem preço. O que tem mais valor é o que não tem preço. Vêem, portanto, que tudo aquilo que acabei de vos referir relativamente ao tema de que falamos reporta-se à ideia de que nós estamos no tempo, mas no tempo na acessão que Santo Agostinho nos dava. Tempo significa, afinal, o presente numa tripla dimensão. Tempo significa o presente numa tripla dimensão. Presente é o presente, é a noção mais fugaz, é o momento em que nós nos encontramos. Quando entraram na sala da Fundação Rui Cunha, já é passado. O momento em que agora me ouvem é o vosso e o nosso presente, mas rapidamente esse tempo se escoará. E Santo Agostinho por isso dizia: o presente é o mais fugaz, o presente passado é aquele que projeta em nós a herança que recebemos das gerações que nos antecederam. Presente, passado. E o presente futuro, Santo Agostinho usava uma palavra muito, muito bonita, que de algum modo tem em nós um eco muito especial, e a palavra era, quando falamos do presente e futuro, falamos da espera. E a qualidade fundamental da espera é a esperança. A esperança não como ilusão, a esperança sim como construção. Construção em que nos ligamos compreendendo que o respeito mútuo é valor central e que o outro é a outra metade de nós, como disse o padre Ricci. Bem sabemos, e quantas vezes temos invocado essa expressão, o outro é a outra metade de nós mesmos. A ideia de respeito é, pois, uma ideia positiva, uma ideia essencial. Ora, postas estas referências, temos que chegar ainda mais na indagação sobre a origem das palavras que usamos. E não falamos ainda de património. Não falamos ainda de património. A etimologia da palavra é extremamente rica. Património significa munus, patres munus, que significa o serviço, o empenhamento relativamente àquilo que recebemos dos nossos pais. Patres munus,
património. É, pois, uma noção eminentemente dinâmica e é uma noção que não pode deixar de estar presente quando falamos de uma tripla referência: património, herança, memória. Património, herança, memória. Ora, ao falar de património, como acabei de vos dizer, nós estamos a falar dessa realidade viva que se reporta, no fundo, ao serviço, ao empenhamento, à gratuitidade, que nos faz compreender aquilo que há pouco eu referia como primeira lição tão pouco lembrada da economia. O que tem mais valor é o que não tem preço. De facto, aquilo que recebemos das gerações anteriores, o exemplo, a experiência que recebemos das gerações anteriores, constituem este elemento dinâmico que é o da palavra património. E a herança? A herança, que é usada na língua anglo-saxónica para abranger também a noção de património, esta herança, heritage, significa, afinal, a transmissão. E esta transmissão leva-nos à ideia de tradição. A palavra tradição, que é tantas vezes usada como expressão da conservação ou do que se mantém, é uma palavra eminentemente dinâmica. E sendo uma palavra eminentemente dinâmica, ela significa, afinal, a capacidade de dar e receber. Dar e receber. Heritage significa exatamente isso. Heritage significa esta ideia de uma herança bionívoca em que recebemos e damos. Quando recebemos os elementos diversos, vamos já falar sobre isso, relativos ao património, à noção ampla de património, nós recebemos-lo não passivamente, recebemos com um dever, com uma responsabilidade de criar um valor, de aprofundar esse valor. Ora, vamos então ver, em termos amplos, e ao falar de educação, ao falar de aprendizagem, ao falar de disponibilidade de espírito, ao falar de cultura, ao falar de ciência, nós falamos deste conceito amplo do património. Antes de mais, notem, reparam certamente que desde muito cedo, no seio da vossa família, se perguntou para cada um com quem é que tu és parecido. Tu tens sinais do teu pai, tens sinais da tua mãe, tens sinais do teu avô, da tua avó. Esta ideia significa, afinal, que a noção de património genético. Esta noção é uma noção que se projeta naturalmente em nós. Nós somos uma continuidade daquilo que foram os nossos antepassados próximos e distantes. Portanto, a noção de património genético, a noção de genoma humano, aquilo que significa o genoma humano, a compreensão do genoma humano, o código genético, etc., etc., é a primeira marca de que não estamos sós. É a primeira marca de que recebemos algo relativamente a quem nos antecedeu. Vemos isso quando estudamos a biologia e vemos essa extraordinária figura aplicável relativamente a muitos seres vivos, que é a noção de metamorfose. A noção de metamorfose. Quando as crianças têm um bicho de seda, colecionam os bichos de seda
compreenda exatamente como é essa vida de metamorfose. Reparam, portanto, aliás, Edgar Morin, um grande pensador, um grande sociólogo, que dentro de poucas semanas fará 100 anos, vivo 100 anos, tenho um grande gosto de estar em contato com ele e está com uma extraordinária vivacidade. Ele chama a atenção na sociedade contemporânea para a necessidade de valorizarmos cada vez mais a noção de metamorfose, que é mais rica, aliás, do que a mera noção de transformação. A noção de transformação é compreendida plenamente quando falamos exatamente na natureza dessa ideia de metamorfose, essa ideia de transmissão. Ora, vamos agora verdadeiramente àquilo que é a expressão própria do que é a noção viva de património. Antes de mais, não falando já do património genético, não falando já desse código genético, vamos falar agora do património mais comum, aquele que associamos diretamente a esta palavra, e que é o património material. O património material. E esse património material representa os monumentos, os documentos, as referências arqueológicas, no fundo, os aspectos físicos, os aspectos materiais, os sinais concretos das gerações que nos antecederam, os seus monumentos, as suas casas. Mas os seus monumentos e as suas casas só podem ser compreendidos plenamente se nós associarmos a noção de património imaterial, as tradições, os comportamentos, os valores. As sociedades vivem exatamente através desse referencial fundamental que é, ao lado do património físico, o património imaterial. E no património imaterial, nós tantas vezes encontramos a chave para essa força extraordinária que é a transmissão entre gerações, património e herança e, simultaneamente, a memória. A memória. E ao falar da memória, nós estamos a falar exatamente da lembrança, da recordação. Na cultura portuguesa, nós temos muito presente essa ideia de memória ligada justamente a uma certa perspectiva de lembrança e desejo. Lembrança e desejo que encontramos nessa palavra que é a palavra saudade. Saudade. Ora, vimos, pois, as duas primeiras dimensões da noção viva de património. Património material e património imaterial. Falo-vos para Macau e, naturalmente, que não posso deixar de referir como elemento crucial do património imaterial de Macau o patuá. Não posso deixar de referir relativamente a Macau as tradições gastronómicas, os aspectos correspondentes a esse diálogo vivo ao longo dos séculos que permite, afinal, compreender esse nexo que articula o triângulo de que estamos a falar: património, herança, memória. Depois temos, além do património material e imaterial, a nossa relação com a natureza. E essa relação com a natureza é cada vez mais significativa. Nós, no último ano, com
confrontámos-nos com a crise pandémica. Pois bem, nós compreendemos, afinal, que a nossa relação com a natureza é algo ainda extraordinariamente misterioso, tem muitos segredos, mas não pode deixar de ser compreendida. Na proteção do meio ambiente, na salvaguarda daquilo que é prevenção relativamente ao aquecimento global, relativamente a todas essas ameaças e riscos perante os quais nos encontramos. A relação com a natureza é, pois, uma relação fundamental, faz parte do património. Nós não compreendemos a relação humana, não compreendemos a sociedade se ela não for relacionada com a própria natureza. E, em quarto lugar, temos mais do que a natureza, a paisagem, a proteção, a salvaguarda da paisagem. E essa salvaguarda da paisagem leva-nos à etimologia da palavra. Estamos a falar da imagem do país, da imagem do meio em que nos encontramos. Portanto, veem 4 elementos do património: material, imaterial, natureza, paisagem. E depois temos, naturalmente, ainda o peso e a importância das tecnologias. Estamos a falar dos instrumentos de que dispomos, instrumentos nas atividades económicas. E esses instrumentos hoje são instrumentos de muitas naturezas e obrigam, por exemplo, a considerarmos um património de extraordinária atualidade e premência, com o qual ainda não sabemos lidar completamente, que é o património digital. E amanhã teremos todas as questões ligadas à inteligência artificial, todas as questões ligadas, afinal, aos progressos no que se refere a esses instrumentos. Repito, são instrumentos que servem os homens e não os homens e as pessoas a servir esses instrumentos. E depois temos, naturalmente, a criação artística, a criação contemporânea. E essa criação artística leva-nos a entender o património como noção dinâmica que chega aos nossos dias. Os tais 3 presentes de que falava Santo Agostinho: presente passado, presente futuro. Ora, a criação de hoje, criação contemporânea, o valor acrescentado relativamente àquilo que nós vamos assegurar para garantir que a aprendizagem seja um fator positivo, um fator enriquecedor. Portanto, temos este elemento da arte, das artes. E ao falar das artes, nós estamos a falar no processo educativo algo que está no princípio e não no fim. Reparam que uma criança na educação de infância, na educação pré-escolar, no ensino básico, essa criança começa exatamente por exprimir a sua relação e o seu domínio dos sentidos. E no domínio dos sentidos, nós não podemos esquecer, por exemplo, que as mais recentes investigações no domínio do desenvolvimento humano dizem-nos que, por exemplo, uma criança, ainda antes de nascer, portanto, quando está no seio de sua mãe, já reage a estímulos externos desigradamente relacionados com os sentidos, e o primeiro dos quais o ouvido. Uma criança, hoje, dentro ainda do seio materno, pode e já
reage, por exemplo, a estímulos musicais. Notem, portanto, que ainda mesmo antes da educação de infância, nós encontramos uma relação do ser humano com as artes, uma relação com os sentidos. E este aspecto, naturalmente, é absolutamente fundamental. Ora, portanto, nós estamos a considerar que no desenvolvimento humano, começamos pelas artes, depois, naturalmente, teremos uma relação com os elementos quantitativos da numeracia, depois vamos à literacia, e não podemos esquecer aquilo que um dia Sofia de Mello-Breiner disse, respondendo a um jornalista que a interrogava sobre o que é indispensável numa escola hoje, o que é essencial na arte de educar. E Sofia respondia 3 coisas: poesia, música, ginástica. Poesia, música, ginástica. O jornalista ficou muito surpreendido. Ficou extraordinariamente surpreendido e disse: mas, senhora Dona Sofia, onde é que está aí? Onde é que está aí, por exemplo, a matemática ou a numeracia? O jornalista julgou ver na poesia e na música apenas os aspectos não propriamente de criatividade multímoda, mas sim apenas uma visão unilateral relativamente a tais referências. E Sofia respondeu: acha que é possível distinguir uma redondilha de um alexandrino? Acha que é possível ler uma pauta de música sem a referência ao número, sem a referência à matemática, sem a referência à numeracia? O jornalista compreendeu que ali na poesia, na música, na relação com o corpo, estavam, afinal, os elementos fundamentais da arte de educar. Vejam, pois, como a dimensão artística é extraordinariamente importante e está ligada à visão dinâmica da noção de património. A noção que é, afinal, a noção que corresponde à ligação entre património, herança e memória, a ligação às gerações que nos antecederam, a capacidade que temos de dar valor, de acrescentar alguma coisa relativamente ao que recebemos para dar em qualidade acrescida àqueles que nos sucedem. Veem, pois, que ao falar da arte de educar, nós estamos a falar de princípios fundamentais: a aprendizagem, a inclusão, a estabilidade, a ousadia e a capacidade de adaptação, a coerência e a flexibilidade, a ideia de sustentabilidade. Esta ideia muito referida, que é muito tirada da reflexão sobre, por exemplo, o meio ambiente, é uma noção muito mais rica, porque a ideia de sustentabilidade obriga a termos uma adequação permanente entre os meios de que dispomos e as finalidades que visamos atingir. Esta ideia de haver um ajustamento entre esses meios e os fins. O educador, o professor, permanentemente tem que ter isto presente. E depois, a ideia do saber, a ideia do conhecimento e a ideia de uma ideia de base humanística
partirmos da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana constitui elemento referencial, fundamental, quando falamos exatamente da arte de ensinar e aprender. E hoje, no mundo dominado pela informação, no mundo em que somos invadidos pela informação verdadeira e falsa, informação de caráter muito diverso, nós temos dois desafios cruciais. E são desafios da moderna escola, da moderna aprendizagem. Transformar a informação em conhecimento e o conhecimento em sabedoria. T.S. Eliot, o grande poeta anglo-americano, dizia: quanto conhecimento perdemos na informação. Quanto conhecimento perdemos na informação. Portanto, esta referência fundamental é de que realmente nós temos que transformar permanentemente a informação que recebemos, a extraordinária informação diversificada. Hoje, os jornalistas, hoje, os homens e mulheres da informação debatem-se com o direito à verdade. A verdade, quando falo de verdade, é a verdade dos factos. Não estamos a falar da verdade filosófica. Não, nós estamos a falar da verdade dos factos. Sim, sim, não, não. Ocorreu ou não ocorreu. E este aspecto é naturalmente importante. Portanto, passar da informação ao conhecimento com uma peneira que permita, afinal, nós podermos atirar fora o lixo, aquele lixo que corresponde, afinal, à desinformação, que corresponde à falsidade, àquilo que a certa altura se disse a pós-verdade. Ora, a pós-verdade é mentira. Se nós refazemos, a realidade que nos cerca, obviamente que nós estamos a torná-la ilusória. E, portanto, T.S. Eliot dizia que, por outro lado, seria indispensável perceber quanto conhecimento perdemos da sabedoria. Portanto, ora, é indispensável que nós, além de conhecer, além do saber, nós possamos entender aquilo que António Damasio nos tem dito, a indispensabilidade de percebermos que à racionalidade nós temos que acrescentar o sentimento e a percepção da importância do sentimento. Estamos, afinal, perante a questão crucial relativamente à educação, que são os seus valores, a liberdade, a autonomia, a responsabilidade, a integridade, a cidadania, a capacidade de não ser indiferente, de participar, a excelência, a exigência e, simultaneamente, a capacidade de reflexão e de inovação. Estas são as questões cruciais. Muito há, pois, a trabalhar em conjunto para percebermos, afinal, que o fator essencial de desenvolvimento chama-se aprendizagem e que essa aprendizagem obriga a caminharmos para o conhecimento, para a sabedoria, para podermos, afinal, garantir a dignidade de todos, o respeito pela dignidade de todos os seres humanos. Todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
Muito bem, fico agora à vossa disposição para as questões que tenham a colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Passo então aqui a palavra para o auditório, quer o auditório virtual, quer as pessoas que estão aqui a assistir. Portanto, alguém tem alguma pergunta? Então, para aquecer, já agora, eu faço a segunda pergunta, porque as primeiras são sempre as mais difíceis. E aquilo que eu lhe perguntava, e essencialmente relacionado com esta última reflexão que partilhou connosco sobre a cadeia de transformar a informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria, e sobre o problema que todos hoje vivemos no que diz respeito ao conteúdo da informação que nos chega, porque é muito dispersa, muito diferente e muito variada. Aquilo que eu lhe pergunto é em que sentido é que a arte, e portanto aquilo que vem de trás, pode ajudar numa maior compreensão, a arte e o património, nessa noção de património, uma maior compreensão da informação que nos chega hoje nesta dose tão maciça. Certamente que sim, e por isso eu salientaria a importância daquilo que o nosso Camões nos refere a propósito do tão mal entendido velho do Restelo. Lembram-se que Camões nos diz que o velho tem o aspecto venerando e com o saber todo de experiências feito. Saber todo de experiências feito. E esta ideia é muito importante, esta ideia da experiência ligada exatamente à sabedoria. Portanto, como bem se recordam, a figura do velho do Restelo é muitas vezes vista mais como uma voz retrógrada, uma voz que apela ao não movimento. Pelo contrário, o que o velho do Restelo nos vem dizer muito claramente, recordam-se que depois de Camões descrevê-lo como o tal velho de aspecto venerando, o saber todo de experiências feito, o discurso do velho do Restelo é um discurso que tem a ver, afinal, com a prevenção relativamente à sociedade imperfeita que constituímos. Ó glória de mandar, ó vã cobiça. Venha ver que há pouco recordei-vos que a primeira lição de economia devia ser: o que tem mais valor é o que não tem preço. Hoje temos a tentação de julgar que tudo tem um preço. Não. A dignidade não tem preço. A honra não tem preço. A vida não tem preço. E o que o velho vem dizer é: cuidado com os riscos que, naturalmente, aqueles navegadores que acompanhavam o Vasco da Gama iriam, naturalmente, os riscos com que iriam defrontar-se mundo afora. Portanto, para lhe responder, é dizer que a experiência e o exemplo, o educador tem que ser um fator de exemplo. Exemplo de trabalho, exemplo de organização, exemplo de respeito mútuo. Portanto, os dois fatores cruciais da aprendizagem, que são o exemplo e a experiência. Muito obrigada pela magnífica intervenção que fez. Eu gostava de fazer uma pergunta que tem a ver com uma realidade muito específica de Macau e, em particular, desta escola, a Escola Portuguesa de Macau.
Nós vivemos, portanto, trata-se de uma escola que é uma escola portuguesa. Enquanto escola portuguesa, e entendendo que a educação é sempre um exercício na área dos valores e que é preciso escolher que valores ensinar, estamos aqui numa situação de confluência que é difícil de gerir muitas vezes, no domínio de certas noções que têm a ver com as ideias de igualdade, com a ideia de liberdade, com a ideia de democracia e as exigências que, por outro lado, precisamos de cumprir em termos de educação patriótica, educação para a ordem, educação para a disciplina. No seu entender, conhecendo o projeto desta escola e esta realidade, qual é que poderia ser, ou de que forma poderíamos nós abraçar esta confluência de forma positiva? Muito obrigado pela sua pergunta, que é uma pergunta muito pertinente e suscita a dificuldade fundamental da arte de educar. Nós educamos pessoas que são diferentes e educamos para a diversidade e dedicamos, e não podemos esquecer, naturalmente, a própria diversidade cultural. Por isso, volto à ideia, sobretudo, da questão do exemplo e, sobretudo, à questão do sentido crítico. E essa é a dificuldade que me coloca, justamente. Como, de algum modo, apurar o sentido crítico quando há, tantas vezes, dificuldades de o concretizar. E aqui chegamos à noção mesma da arte de educar. Estamos a falar da arte de educar porque a arte obriga à capacidade de usarmos da inteligência para melhor defendermos os nossos valores de uma forma perene e de uma forma eficaz. É um tema difícil porque é um tema crucial relativamente à noção mesma de aprendizagem. De algum modo, a sua pergunta envolve já a resposta, no sentido em que nos diz que é indispensável estarmos atentos a essa dificuldade. Senhor Professor, tenho aqui uma pergunta vinda de alguém que está a assistir à conferência via Zoom, e a pergunta é a seguinte: pede esta pessoa que pergunta como é que o Sr. Professor vê o crescimento de correntes como os negacionistas, com postulados científicos, os planetarianistas e, mais recentemente, as recentes correntes reformistas e sanitizantes da história europeia e do mundo ocidental, com indexação de livros, questões sobre estátuas e outros monumentos. É um tema de uma grande atualidade, em que nós temos que ver com extraordinária atenção. Eu referi isso há pouco, quando disse que o direito à verdade é um direito que nós temos que assumir. Não, repito, não é a verdade que põe em causa o pluralismo e a diversidade, não. É a questão fundamental que temos que assegurar no sentido de combater várias formas de intolerância. Os exemplos que referiu são exemplos de intolerância, porque são exemplos que afrontam o próprio conhecimento científico. E aqui a pergunta, podemos ser tolerantes com a intolerância? Nós temos que responder desta maneira. Nós
temos que ser tolerantes com as pessoas que são intolerantes. Nós temos que ser tolerantes com as pessoas, mas não podemos ser tolerantes com as perigosas ideias que, afinal, correspondem a um enviesamento relativamente ao conhecimento e à aprendizagem. Muitas dessas ideias, o terraplanismo, o negacionismo, todas as questões que têm a ver, afinal, com a não compreensão do que é a dimensão histórica. Muitas vezes há uma lógica que é uma lógica que contraria a própria ideia de entendimento de que o tempo corresponde a visões diferentes da realidade. E nós não podemos ser anacrónicos. Nós temos que entender que a sociedade em que vivemos é uma sociedade imperfeita. Mas é uma sociedade que tem um dever fundamental, que decorre da liberdade e da responsabilidade. E esse dever é: somos perfectíveis. Podemos amanhã ser melhores do que hoje. E o erro é humano. O erro só é negativo se nós persistirmos nele, conhecendo-o. Esta é que é, no fundo, a questão fundamental. E é por isso que eu apelo, novamente, para as duas noções. A noção de exemplo e a noção de experiência. Exemplo de liberdade e autonomia, experiência, uma vez que referiu os terraplanistas, meu caro amigo, nós basta vermos uma fotografia de satélite relativamente à Terra para compreendermos que realmente o terraplanismo é uma negação radical relativamente àquilo que é o bom senso. Uma outra pergunta que nos chegou, que pede mais uma opinião sua sobre a Europa. Portanto, diz que teve a honra de participar consigo na rede de clubes europeus que unia escolas de toda a Europa e que hoje está um pouco desiludido com os egoísmos que graçam na Europa. E pergunta qual é se, na sua opinião, a Europa continua a ser um referencial para a juventude. A Europa é mais necessária do que nunca, mas é uma Europa aberta, não é uma fortaleza europeia fechada sobre si mesma. Não. A Europa e os seus valores de respeito mútuo, de complementaridade, é absolutamente fundamental. Nós basta olharmos para a situação do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia. Estão-se já a ver consequências negativas desse facto. É verdade, como diz a pergunta, que há o peso muito perigoso da intolerância, dos egoísmos. De facto, é verdade. A Europa precisa de ter uma voz, mas essa voz tem que se basear na própria ideia de democracia e respeito mútuo. Esses valores são valores que são atualíssimos. São valores atualíssimos. Talvez em determinado momento tenha havido a tentação de alargar demais a área geográfica da Europa, e esse alargamento reduziu, de algum modo, a coerência e suscitou a fragmentação. Os valores, no entanto, são valores fundamentais. Foram aqueles que eu, aliás, aqui tive oportunidade de
invocar e que são valores europeus, e, sobretudo, a ideia da paz, a ideia da cultura da paz, a ideia do respeito mútuo, designadamente a propósito, por exemplo, da liberdade de consciência, do respeito dos direitos fundamentais consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, etc. São aspectos que têm uma atualidade extraordinária e que têm que ser preservados e aprofundados. Muito obrigado. Tenho aqui mais uma outra pergunta que nos chegou, centrada no âmbito da educação. E a pergunta que lhe é feita é como é que o Sr. Professor olha para a evolução da escola e do ensino nos últimos 30 anos, comparativamente com a democratização e o acesso à informação, nomeadamente e atualmente a disponibilização de conteúdos sobre vários formatos multimédia, quando antes exigia um acesso à aquisição dos livros ou dos manuais e das bibliotecas públicas, isto por um lado, e por outro lado, a existência de cada vez menos tempo em termos escolares, para que, principalmente nos primeiros anos, nos primeiros ciclos, para que os alunos se possam recriar fisicamente e para brincar. A pergunta, de algum modo, já pressupõe a resposta. Hoje, nós defrontamos-nos com progressos muito significativos, antes de mais a própria democratização, uma vez que todos, tendencialmente, estão na escola, todos os jovens em idade escolar, e em Portugal isso ocorre até aos 18 anos, até ao 12º ano. Pois bem, portanto, todos estão na escola. Isso muda as coisas, porque estamos a lidar com realidades muito, muito diversas e com exigências muito diversas relativamente à motivação dos alunos. Os melhores alunos são melhores do que em gerações anteriores, mas simultaneamente temos também problemas maiores. Por outro lado, a educação segue um paradigma, é o paradigma da educação e formação ao longo da vida. Portanto, a educação e a formação hoje não correspondem apenas ao período escolar, correspondem naturalmente a toda a vida, a aprender até morrer. As novas tecnologias aí estão, a pandemia, designadamente aqui na Europa, determinou que houvesse ensino à distância, mas não é possível ensinarmos uma criança a ler ou a escrever à distância. Não é possível. E, portanto, essa relação do educador e do educando tem que ser uma relação direta, sob pena de ela pura e simplesmente não funcionar. Uma sala de aula pode estar apetrechada com os melhores computadores, com os melhores instrumentos de tecnologia, mas, verdadeiramente, a relação educativa fundamental faz-se olhos nos olhos. A relação educativa fundamental faz-se diretamente pessoa a pessoa. Muito obrigado. Sei que também tem a agenda condensada, mas recebemos aqui uma outra pergunta que vem no seguimento já de uma pergunta anteriormente colocada, mas esta talvez mais específica, em que a pessoa pergunta, dentro dos valores que apontou, como é que se deve enquadrar a imposição ou as imposições da República Popular da China no ensino de Macau, nomeadamente no que diz respeito às escolas com currículo não chinês, de valores ideológicos e de regime? A pergunta não é fácil, mas a resposta é nós temos que cumprir e respeitar o que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a minha única resposta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos obriga a todos, sem exceção. Muito bem. Muito obrigado. Não sei se mais algum dos presentes tem alguma pergunta.
não havendo mais perguntas e como sei que também tem a sua agenda preenchida, agradeço a sua conferência, Muito obrigado. com que nos honrou. Eu é que agradeço, foi para mim um grande gosto e uma grande honra. Uma vez que estamos em contacto, se houver mais perguntas, mais questões, eu estou ao inteiro dispor, podemos por e-mail e, portanto, o Sr. Dr. Filipe Figueiredo certamente que me fará chegar se houver mais questões ou mais perguntas. Estou, no fundo, ao inteiro dispor e, sobretudo, dizer-vos que foi para mim um grande gosto e saudá-los a todos os meus amigos aqui presentes. É sempre um gosto revê-los e, portanto, um grande abraço e muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Obrigado. E antes de passar a palavra ao Dr. Salles Marques para encerrar, quero agradecer também a presença de todos os que aqui estão, todos os que assistiram a esta conferência por meios eletrónicos, que fazem esta conferência, que teve lugar na segunda-feira, fazem parte de um programa que tem aí, de Arte na Escola, organizado pela Associação de Pais em conjunto com a Babel, e aproveito também a oportunidade para agradecer a outras instituições o apoio que nos deram, nomeadamente à Fundação Rui Cunha, na pessoa do Dr. Rui Cunha, que ali está, à Escola Portuguesa de Macau, à Casa de Portugal, à Fundação Oriente, que está ali a doutora Ana Paula também, à Fundação de Serralves e, obviamente, ao Instituto Cultural, que é quem nos patrocina estas atividades. Dr. Salles Marques. Bem, então, muito obrigado a todos. Eu penso que o professor Oliveira Martins já desligou. Não, ainda está. Não, olha, sim, senhor professor, um grande abraço também e espero vê-lo aqui conosco, entre nós, enfim, dentro da brevidade possível. E eu agradeço a presença de todos e o debate muito rico e muito oportuno que se gerou aqui nesta sala e, portanto, esta arte na escola e esta aula magna que, em boa altura, foi organizada e promovida pela Associação dos Pais e também por todos os outros intervenientes, não deixa de ser, sem dúvida, uma grande ocasião para, neste mundo em que nós estamos efetivamente tão distantes uns dos outros, podermos refletir em conjunto sobre questões essenciais para as nossas vidas e, sobretudo, para o futuro das nossas crianças, para o futuro dos nossos filhos, mas, neste meu caso concreto, o futuro dos nossos netos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado por ter saído. Obrigado. Muito obrigado.